Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora
Bebemos devagar. Propague a casa de laje na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos no espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de laje na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos no espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos no espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de laje na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água.
Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todos do espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a
uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos os espaços. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos os espaços. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos os espaços. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo,
e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos mentores do espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos mentores do espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo.
Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos do espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos do espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de Laje, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Nos vem todos do espaço. Na luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora
Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todo esse espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todo esse espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige, e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus. Luz vem todo esse espaço. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. E
vamos compreender que Jesus nos ama muito, nos protege, nos dirige e com humildade dirigimos-nos a Ele. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, tornando-a uma água curativa. Bebemos devagar. Propague a casa de baixo, na Lagoinha e Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Concentre-se em Deus, nos mentores do espaço, na luz bendita